Hoje vamos falar sobre os obstáculos para uma oração respondida. Depois que nós começamos a estudar sobre oração, nós precisamos primeiro aprender e praticar. O primeiro obstáculo é aprender e não praticar. Então, quando nós não praticamos, nós ganhamos a falsa sensação de que aquilo já está em nós e então eu estou suprido, mas não é verdade. É preciso praticar, é preciso de uma forma apaixonada ir atrás do Senhor e praticar esses princípios como vimos na aula anterior. E não importa quanto nós tenhamos de conhecimento, e eu oro que você continue a ter conhecimento do Senhor, cresça na graça e no conhecimento como Jesus crescia, mas pratique, é preciso praticar. O melhor caminho para a oração é orar e orar corretamente, os princípios sendo utilizados. Essa oração correta vai trazer o resultado. Então, um dos obstáculos é esse, é que para a gente não ter uma oração respondida é que a gente não pratica os princípios. Aí você não tem resultado de oração, você se frustra e o seu relacionamento também é, às vezes, até quebrado. Há pessoas que estão continuamente quebrando o seu relacionamento com Deus ou vivem uma oscilação. Uma hora estão bem, outra hora estão embaixo, exatamente porque o relacionamento pressupõe você aplicar princípios e receber princípios e aplicar. Receber princípios e aplicar. Aquilo que você ouve, você não aplica, vai ser roubado de você. Você vai perder. Então, se não houver a prática, vai haver roubo e atraso na sua vida e no seu relacionamento com Deus. O roubo do propósito, atraso no propósito de Deus para você, atraso naquilo que Deus destinou para a sua vida. Então, é muito importante aprender e praticar. O obstáculo é aprender e não praticar. O segundo obstáculo é a concordância mental em vez da ação. A gente, às vezes, mentalmente concorda com Deus. Não, Deus, você está certo. Mas isso não significa que você acredita nele ao ponto de se entregar às suas ideias. Então, alguém pode chegar e dizer uma verdade, mas você dizer isso está certo, mas você não se entrega àquela verdade. E isso tem sido um obstáculo na vida de oração de muitas pessoas, porque há uma variação, ela é um conhecimento que ele não reflete numa obediência imediata. Então é como se a gente dissesse assim, eu creio, mas eu vou obedecer quando eu puder, ou eu creio e quando eu puder eu toco isso para frente. Então é necessário que a gente, quando escute o que Deus está pensando e dizendo os seus princípios, quando Ele nos corrige com a sua palavra, trazer essa palavra para nós imediatamente, fazer ali fazer um concerto com Ele e a partir daquele momento dizer, eu abandono a desobediência e passo a crer na palavra e vou agir baseado nessa palavra. No capítulo 1, verso 22, diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, esse texto, ele distingue a pessoa que concorda mentalmente daquele que tem uma fé genuína. Tiago diz que se você acha que somente ouvir a palavra de Deus fará alguma diferença, você está se enganando. Só ouvir não faz diferença.
Você precisa aprender e aplicar o que ouviu, crendo e depois agindo sobre isso. Eu oro agora que você receba esse tipo de correção e restauração na sua fé, porque a não observância dessa verdade, ela destrói seu relacionamento com Deus. Destrói seu relacionamento com Deus. Então, você escuta muitas coisas, mas você não pratica. E você vai ver as pessoas que estavam com você naquele momento que você ouviu avançarem, algumas delas vão avançar, e você vai simplesmente ficar para trás ou ficar dando voltas, porque você não decidiu aplicar, obedecer, né? Então, é muito importante que você considere todas estas coisas e tenha uma ação, porque a palavra também nos diz que o verdadeiro cristão, ele é praticante da palavra, e não somente ouvinte, praticante. Então, esse princípio está bem firmado. Outro princípio é ouvir a palavra, mas não deixar ela se firmar no seu íntimo. Mateus capítulo 13, verso 19, Jesus ensinando sobre a palavra do reino, especificamente ele fala para os seus discípulos, ele diz assim, olha, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Eu já vi várias pessoas estarem em seminários, encontros, oportunidades fantásticas, conferências, e ali Deus está entregando sua palavra de governo, de direção, de propósito, de resgate, de cura. E ela ouviu aquilo, mas não compreendeu, e o inimigo veio e roubou o que foi semeado, e roubou o que foi semeado no coração. Então, o que é dado, eu tenho que deixar entrar e entrar pelo meu ouvido e ficar no meu coração. Senão vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, como nós mesmos comentamos na linguagem popular. Então, há uma necessidade de ir além sobre praticar, pegar, reter, deixar a semente, observar. É a prática que mantém a semente do reino em você, para que você não seja corrompido pelo pecado. Então, quando a Escritura diz, conhecereis a verdade vos libertará, está apontando exatamente para isso. Então, as palavras precisam ser estabelecidas no meu coração. Sabe quando Jesus estava falando para as 7 igrejas, lá no capítulo 2 de Apocalipse, verso 7, na Bíblia Viva, ela parafraseia as ordens de Jesus assim, que esta mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. Muito tremendo isso. Que essa mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, os sentidos espirituais captando aquela verdade, deixando que a mensagem penetre realmente nos ouvidos e sendo enriquecido por aquela verdade e preservado por aquela verdade para vencer toda a corrupção dos dias atuais. Jesus frequentemente terminava seus ensinos dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele não está falando só de uma audição física, mas da audição espiritual, dos sentidos espirituais. E Apocalipse 2:7 fala exatamente disso, que esta mensagem penetre nos ouvidos de todo aquele que ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas. Deixa a mensagem penetrar pelos seus ouvidos. Ele está chamando a atenção para ter os sentidos espirituais funcionando. Mantenha esses sentidos espirituais funcionando para acolher essa verdade. Outro aspecto, mantenha a esperança em vez da fé. O que é isso? Há duas maneiras de a esperança realmente interferir no que Deus quer realizar por intermédio da oração. Primeiro, quando nós aplicamos a definição bíblica de esperança, uma realização futura, a situações cotidianas de fé. Segundo, é a esperança em vez da fé.
Então, quando nós colocamos a nossa esperança, né? Não a esperança bíblica, mas a nossa esperança, que realmente são anseios, os pensamentos nossos, os desejos nossos, ao invés de a esperança bíblica de realizações futuras que envolvem situações de fé nos dias presentes na nossa vida. Então, quando aplicamos essa esperança humana, isso se torna um obstáculo muito grande para uma oração ser respondida, porque nós ficamos esperando aquilo que é natural, aquilo que é mais da nossa alma do que realmente em Deus. Orar por uma fé que ainda não está estabelecida, isso é um impedimento para ter respostas de oração. O coração de Deus deseja que nós estejamos amadurecidos ao ponto de que a nossa fé cresça, vindo de crermos e obedecermos a palavra de Deus. Então, eu recebo a palavra, eu ouvi a palavra, eu creio na palavra, então eu posso obedecer. Se eu vou para essa oração esperando que durante a oração a minha fé se estabeleça, então eu não tenho confiança, o ponto de partida não é confiança em Deus ou confiança na sua palavra, mas o ponto de partida é incredulidade, isso é um obstáculo para a oração. E um último ponto, nós temos que lidar com nossa carnalidade, ou seja, preguiça e muita preocupação com aquilo que é terreno, né? Muitas vezes nós temos preguiça para orar, isso é um obstáculo à nossa vida de oração. E corremos o risco de, a hora que Deus falar conosco, nos chamar de servo mau e negligente, como diz a palavra lá em Mateus 25, em relação a esse propósito da nossa vida. Então, nós não podemos negligenciar a vida de oração e não nos entregar à preguiça, ou mesmo a viver correndo, preocupados com as coisas terrenas, sem gastar o devido tempo com a oração. Quando permitimos que essas preocupações da vida prejudiquem nossa prática de oração, então nosso conhecimento de oração vai se tornar uma coisa muito infrutífera na nossa vida. Então você sabe muito, mas aquilo não tem frutos na tua vida. Então, a proporção que você vai aprendendo, pratique, senão eles serão obstáculos à tua vida de oração. Então, aproveite para você rever tudo que você já aprendeu, que você deixou de praticar. Veja se algum desses obstáculos descrevem sua prática de vida agora em relação à oração. Trate esses obstáculos se você identificou. Comece a separar um tempo específico para retomar o que você perdeu e se arrependa desses obstáculos e para que a oração não seja mais paralisada, mas tenha livre fluxo na sua jornada como um discípulo de Cristo. Deus o abençoe para vencer os obstáculos, derrubando essas montanhas e começando uma nova jornada a partir de agora. Deus o abençoe.